Gostaria de dirigir a vocês palavras de agradecimento. Prezado Dom Ricardo Pedro, caros sacerdotes, religiosos e religiosas, seminaristas, leigos e leigas, querido povo de Deus. Gostaria de iniciar então essas minhas palavras já apontando que caminho nós sempre devemos seguir numa vida de comunidade. É necessário que todos nós tenhamos disposição para dividirmos objetivos comuns, boa vontade para partilharmos alegrias e grandeza de alma para contemplarmos a beleza da vida, sobretudo a vida de Deus, a vida de fraternidade, a vida de comunidade. É também necessário somarmos forças, construirmos pontes e não fazermos muros ou cavarmos abismos. É igualmente importante promovermos a reconciliação e não as contendas, agirmos como pacificadores e não como geradores de intrigas, afastando do nosso coração aquilo que São Beda, um monge anglo-saxônico do século VII ou VIII, identificou como caminhos para a infelicidade ou para o fracasso humano: não ensinarmos aquilo que sabemos, não praticarmos o que ensinamos, não perguntarmos o que ignoramos. Em outras palavras, a vida de comunidade exige que todos nós tenhamos a virtude da humildade, sem a qual é impossível mostrarmos que não somos superiores a ninguém. Sem a virtude da humildade, torna-se quase impossível vivermos como irmãos e irmãs, chamados por Deus a ocupar um lugar especial no coração da Igreja e no do mundo. Mas se a virtude da humildade deve ser a companheira número 1 do nosso ser e do nosso agir, não parece então contraditório a Igreja denominar posse canônica o rito que investe o sacerdote na missão de pároco? De fato, a expressão posse canônica soa forte para os nossos ouvidos e agudo para a nossa voz. É um tom muito alto para o nosso canto comunitário. Posse lembra poder, é o ato de possuir, de ter, de estar assentado. É um termo intimamente ligado à força, à autoridade, a status, à posição social. A priori, temos, portanto, que dar razão para quem pensa que tomar posse de um cargo significa adquirir poder, significa colocar-se acima das pessoas, significa, em última instância, tomar nas mãos aquilo que agora lhe pertence. Porém, vasculhando as páginas do Evangelho, logo damos conta de que as coisas não são bem assim. São Pedro recebeu de Jesus a missão de apacentar o povo de Deus e confirmá-lo na fé. Acompanhado com essa nobre missão, Jesus colocou nas mãos de Pedro o cálice da cruz, do sofrimento e do martírio. Disse Jesus: em verdade, eu lhe digo, Pedro, quando você era jovem, amarrava o seu cinto e ia para onde queria. Quando você ficar velho, estenderás as mãos, e um outro atará o seu cinto e o conduzirá para onde você não quer ir. Jesus falou assim para indicar com que morte Pedro devia glorificar a Deus, e tendo assim falado, acrescentou: siga-me. Pedro, neste caso, deve renunciar à sua vontade. Ele não decide por si mesmo, outro o cinge. A propósito deste episódio evangélico, retorna sempre à nossa mente aquele significativo gesto do rito antigo da ordenação sacerdotal. Depois da unção, as mãos do neo-sacerdote eram amarradas uma na outra, e com as mãos amarradas, ele segurava o cálice entregue pelo bispo. Deste modo, as mãos e com elas o próprio ser do sacerdote se mostravam, por assim dizer, ligadas ao cálice. A entrega do cálice recordava a pergunta que Jesus dirigiu aos irmãos Tiago e João: vocês podem beber o cálice que eu bebo? O cálice eucarístico, centro da vida do sacerdote,
evoca sempre essas palavras de Jesus. E as mãos amarradas, ungidas com óleo messiânico do crisma, também recordam o cálice da cruz. Por isso, por mais que as mãos expressem a nossa autodeterminação, o nosso poder, pois com elas podemos segurar, com as mãos podemos tomar posse, podemos nos defender e proteger a vida. As mãos amarradas do sacerdote são, na verdade, expressão de impotência, são expressão de renúncia ao poder. O sacerdote não pertence a si mesmo, pertence a Deus, e através de Deus pertence aos outros. Ser padre significa, portanto, disponibilidade ao vínculo, ao definitivo, assim como Jesus se ligou definitivamente a nós. As mãos amarradas são, na realidade, mãos abertas, mãos estendidas não para o poder, mas para o serviço, não para a posse, mas para a doação, não para o ter, mas para o ser. Aqui se encontra, portanto, o sentido verdadeiro da posse canônica do pároco. Como presbítero da Igreja do Senhor, o pároco toma nas mãos a vida de uma comunidade, mas a assume com as mãos amarradas, com as mãos segurando o cálice, sendo levado para onde não quer ir, percorrendo um caminho que está orientado contra a força da gravidade do egoísmo, da busca daquilo que é puramente material. É um caminho atravessado por águas agitadas, e só podemos percorrer esse caminho se nos encontrarmos no amor de Jesus Cristo, com o olhar voltado para Ele e sustentados pela força da graça de Deus. Prezados irmãos e irmãs, é com as mãos amarradas a Cristo, bom pastor, que hoje eu tomo posse canônica da paróquia de Nossa Senhora de Fátima e assumo essa comunidade paroquial consciente de que a missão do pároco é ser animador de uma comunidade de discípulos missionários. Isso significa que o pároco deve ser um autêntico discípulo de Jesus Cristo, porque só um sacerdote apaixonado pelo Senhor pode ajudar a paróquia a ser célula viva da Igreja, lugar privilegiado, no qual a maioria dos fiéis tem uma experiência concreta de Cristo. Uma comunidade de discípulos missionários exige também que o pároco seja ardoroso missionário, que vive o constante desejo de buscar os afastados e não se contenta com a simples administração paroquial. Mas, sem dúvida, não basta a entrega generosa do sacerdote para que a paróquia seja casa e escola de comunhão. Requer-se que todos os leigos e leigas se sintam corresponsáveis com a vida da paróquia, participando na ação pastoral da Igreja, primeiro com testemunho de vida, e segundo, com ações no campo da evangelização, da vida litúrgica e outras formas de apostolado. Por isso espero contar com a ajuda, o apoio e a oração de todos vocês, leigos e leigas, da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Sem vocês, o padre é um metal que ressoa, um símbolo retumbante. Concluo essas palavras dirigindo os meus sinceros agradecimentos a Dom Ricardo Pedro, que confiou aos meus cuidados pastorais a paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Espero cumprir essa missão da melhor forma possível. Aproveito o ensejo para agradecer publicamente a Dom Ricardo Pedro pela oportunidade que ele me ofereceu de poder aprofundar os meus estudos de teologia em Roma. De 2000 a 2002, mestrado em teologia dogmática, e de 2009 a 2013, doutorado também em teologia dogmática. Que Deus me pague, Dom Ricardo. Dirijo também meus agradecimentos aos padres Adilson e João Luiz e ao seminarista Leandro, pela acolhida, pelo apoio e disposição em prosseguirem as tarefas pastorais até então exercidas nesta paróquia, contando agora com a minha presença e ajuda. Estou aqui para somar forças e não para subtrair energias. Minha gratidão igualmente se dirige à Sônia Silveira, coordenadora do CPP dessa paróquia, pelas palavras a mim dirigidas, manifestando em nome de todos os paroquianos
a alegria pelo início da minha função de padre. Enfim, meus agradecimentos a todos os que prepararam com amor e dedicação esta celebração eucarística e também a confraternização, e a todos vocês que participaram deste momento importante do meu ministério presbiteral e da vida da paróquia de Fátima. Padres, familiares, amigos e amigas, fiéis desta e também de outras paróquias. Que possamos então, com as mãos amarradas ao amor de Cristo e estendidas ao próximo, dividir objetivos comuns, partilhar alegrias e experimentar a beleza da vida de comunidade. Que assim seja e muito